que marcou a história, principalmente para nós, adventistas do sétimo dia, que acompanhamos aí as profecias. Esse rapaz, ele tem aí, esse imperador, ele teve um papel assim, importante, porém de forma negativa, né? Então vamos falar por que Constantino, eu considerei ele um amigo da onça. Falando em amigo da onça, eu dei uma consultada sobre essa expressão amigo da onça. É uma expressão muito conhecida no Brasil, né? Eu fui consultar, porque eu estava pensando em Constantino, amigo da onça, né? Falei, poxa, mas por que amigo da onça? Da onde veio esse negócio de amigo da onça? Eu tive uma consultada, você sabe que a gente tem facilidade hoje para consultar tudo. E consultando sobre essa expressão amigo da onça, então cheguei à conclusão, vi lá que essa expressão foi criada por um cartunista pernambucano, em alguns séculos atrás. Ele que criou essa expressão amigo da onça, e ficou conhecido no Brasil inteiro. Amigo da onça, amigo da onça. Mas o que é um amigo da onça? Eu quero chamar aqui a Grazi, a primeira pessoa a participar. Deixa eu ver se ela tem conhecimento mesmo disso aqui, dessa expressão amigo da onça. Falei que Constantino é o amigo da onça, nosso personagem de hoje. Vem cá, vem aqui à frente. O pessoal de casa tem que ver. Vamos ver como é que se ela realmente está por dentro dessa expressão. Grazi, o que é um amigo da onça mesmo? Você sabe? Por cima, mas eu sei. Amigo da onça é aquela pessoa que se diz ser sua amiga na sua frente, sim, mas por trás é uma pessoa falsa, que te trairia facilmente. É isso, ser amigo da onça. É isso, é a sua definição para amigo da onça. Isso. Você já teve algum amigo ou amiga da onça? Já. Já? Descobriu no começo ou descobriu muito tempo depois, quando já o negócio estava feio? Quando o negócio estava feio. Poxa vida, né? É triste, né? Demorou. O amigo da onça foi bem falso, então aí demorou te enrolando. Sim. Tá certo. Ok. O que você achou da definição da Grazi? É isso mesmo? Vocês conhecem? Para vocês, amigo da onça é isso? É uma pessoa falsa, com segundas intenções, né? Então, está ali tudo, mas segundo as intenções de uma pessoa falsa. Queridos, olha só, é mais ou menos isso mesmo. Acho que todo brasileiro, né, que nós aqui no Brasil, não sei se no exterior eles conhecem, né, mas provavelmente conheçam algo mais parecido que isso. Mas geralmente nós brasileiros conhecemos essa expressão como sendo amigo da onça, de fato, aquilo que, no geral, a Grazi definiu, né? Uma pessoa falsa, que na frente é uma coisa, mas por trás está aí, né, com segundas intenções. Bom, eu falei do nosso coleguinha, colega não, né? Não vou dizer que é colega, né? Vou dizer que Constantino foi o nosso colega. Mas vamos abrir a Bíblia agora em Daniel, capítulo 7, verso 25. Vamos ver aqui o que Deus fala ao profeta Daniel. O livro de Daniel é um livro profético, é um livro onde Deus alerta ao profeta Daniel de algumas coisas que vão acontecer, iriam acontecer no futuro, e nosso amigo da onça passa por essa história também, viu? Daniel, capítulo 7, verso 25, vamos ver o que o Senhor diz aqui na sua palavra. Aqui o verso 25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará o santo do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Queridos, quando Deus, ele chama o profeta Daniel para falar para ele sobre algumas coisas que iriam acontecer no futuro, imagine Deus chegando para o profeta Daniel e disse assim: Daniel, vem cá, eu preciso falar para você de algumas coisas que vão acontecer no futuro, que vai colocar a vida do meu povo em risco, que vai colocar a salvação dos seres humanos em risco. Na verdade, essa era a essência do que Deus está falando para o profeta Daniel. Como eu falei para vocês, o livro de Daniel e Apocalipse é um livro profético, é um livro onde Deus fala aos seus profetas de coisas que iriam acontecer, principalmente no tempo do fim.
E eu entendo que Deus está chamando o profeta Daniel, está alertando para um sistema religioso muito perigoso para as pessoas, para os seus filhos. E esse sistema religioso que surgiria, Deus está dizendo ao profeta Daniel que colocaria a salvação dos seres humanos em risco. Algumas mudanças que esse sistema religioso faria, colocaria a nossa salvação em risco. Irmãos, tudo que Deus almeja, eu digo para vocês que o maior sonho de Deus hoje é nos tirar dessa terra e nos levar para o céu. Esse é o maior sonho de Deus. A partir do momento que o pecado entra nesse mundo, nós temos presenciado muitas coisas ruins à nossa volta. Temos ou não temos? Temos. Mas Deus tem acompanhado muito mais, porque nós vemos algumas coisas à nossa volta. Imagine Deus que tudo vê. E a coisa mais preciosa que Deus se interessa e sonha é poder salvar o seu povo e tirar o seu povo desse mundo e levar para a eternidade. Mas Deus aqui está chamando o profeta Daniel, e Deus está dizendo o seguinte: Daniel, eu estou preocupado, porque vai surgir um poder religioso na terra que vai manipular a verdade e que vai colocar a salvação dos seres humanos, que eu tanto quero salvar, em risco. E muitas pessoas, se não forem alertadas, vão ser manipuladas e perderão a sua salvação. Então Deus está colocando aqui o profeta Daniel, avisando de algo muito sério que vai acontecer. E tudo começa, querido, essas mudanças, essas manipulações, acontece com o pontapé inicial do nosso amigo da onça, que é Constantino. Eu entendo que Constantino é a primeira pessoa, eu diria para vocês, que dá o pontapé para essas mudanças, essa manipulação da verdade, aonde Deus está preocupado e fala ao profeta Daniel: profetiza para que o meu povo tenha consciência de que isso vai acontecer, e eu quero que eles estejam observando para que não sejam manipulados. Constantino é essa pessoa que dá aí o nosso pontapé, o pontapé inicial. Mas quem é mesmo Constantino? Para aqueles que já leram o livro Grande Conflito, inclusive está sendo distribuído aí, né? Já deixando uma deixa para os nossos amigos que estão nos assistindo. Se você não leu ainda o livro Grande Conflito, se você ler o livro Grande Conflito, você vai ver ali o papel de Constantino nessa história. Mas Constantino, de uma forma simples, era um imperador romano, um imperador pagão, significa que ele adorava vários deuses, mas o mais querido dele era o Deus Sol. Entenderam isso? Constantino, um imperador romano, pagão, onde adorava várias entidades, vários deuses, mas o Deus Sol era o mais comum, mais querido dos romanos, né? Principalmente. Mas em algum momento da história, depois de muitos imperadores romanos massacrarem os seguidores de Cristo, né? Nero e outros mais, que foram muito terríveis para o povo de Deus, e perseguiram aí os seguidores de Cristo, matando muitos, prendendo muito. Constantino, ali nos meados do ano 321 depois de Cristo, Constantino, então, ele simpatiza com os seguidores de Cristo. Olha que interessante, olha o amigo da onça aqui, né? Aonde ele entra nessa história? Ele agora simpatiza com os seguidores de Cristo. E agora Constantino, então, se vê no direito de se juntar aos seguidores de Cristo. E ele agora se apresenta aos seguidores de Cristo como sendo também um seguidor de Cristo, um crente. Não, agora ele chega para os cristãos, os seguidores de Cristo, ele diz assim: não, agora eu sou um de vocês. Eu sou crente também. Nós somos irmãos agora. E eu quero congregar com vocês. Eu quero compartilhar da fé de vocês. Mas as raízes pagãs de Constantino ainda estavam o quê? No seu coração. Aquele
sentimento de adorar vários deuses ainda estava no coração de Constantino. Ele não tinha deixado os seus costumes ainda. Ele não tinha deixado a sua paixão pelo Deus Sol. Mas Constantino agora dizia ser crente. E ali ele se infiltra no meio do cristianismo. E ali um homem influente, poderoso. Imagine, irmãos. Imagine só um presidente da república se declarar adventista do sétimo dia. Não seria um orgulho para nós? Seria? Seria. Imagine alguém de conhecimento mundial. Eu sou da tua igreja. Então isso é um orgulho. Então Constantino chega ali, se infiltra entre os seguidores de Cristo, com a sua fama, sabe? Com a sua pompa de imperador, mas ele era um pagão. E ali, junto com os cristãos, seguidores de Cristo, ele começa a pensar o seguinte: bora, eles guardam sábado, e eu sei que nós temos um dia especial que nós dedicamos ao Deus Sol. E o dia em homenagem ao Deus Sol, qual é mesmo? Domingo. Constantino agora é um crente. Os cristãos, seguidores de Cristo, guardavam o sábado, mas ele guardava o domingo, porque ele servia e adorava o Deus Sol. E Constantino então pensa o seguinte: como é que eu posso fazer esse povo trocar o sábado pelo domingo? Olha o amigo da onça aqui. Ele agora era um cristão, mas agora ele queria adorar o sol, o Deus Sol. E a questão de Constantino era: como é que eu faço para que os cristãos parem, deixem de guardar o sábado e comecem a guardar o domingo? E aquele imperador, ele começa a usar da sua influência, do seu poder, para manipular os seguidores de Cristo. E é interessante, ele começou de uma forma muito astuta, né? Muito astuta. As programações especiais, as festividades especiais que envolviam família, ele começou a jogar tudo no domingo, sabe? O dia especial, as coisas especiais que a gente faz no sábado, o Constantino começou ali com segundas intenções, e ele começou a jogar então no domingo. Tudo que era especial agora acontecia que dia? Domingo. E o sábado, aos poucos, começou a ser esquecido. O sábado começou a ser o patinho feio da história, né? Primeiro era o sábado. Os seguidores de Cristo sempre guardaram o sábado. E até ali todo mundo guardava o sábado. Mas Constantino chegou com a sua influência, sabe, com o seu poder, e ali conversa com um, conversa com outro, e todo mundo dizendo: nossa, não, mas é o imperador, gente. É o imperador, nós nunca tivemos um imperador, pelo contrário, imperadores romanos sempre nos perseguiu, sempre nos matou. Nós temos um imperador agora do nosso lado. Que bênção, que bênção. Mas ele estava ali, por trás, com a sua influência, manipulando a verdade. Constantino, queridos, dentro da preocupação que Deus apresenta aqui em Daniel 7:25, aonde Deus estava preocupado com um poder religioso em que manipularia a verdade e colocaria a salvação da humanidade em perigo. Constantino é na história esse homem, o homem que dá o pontapé inicial para essas mudanças, o imperador romano. E aí eu quero chamar o Augusto aqui à frente, vai ser a nossa segunda pessoa para participar conosco. Tem uma perguntinha para ele, só para a gente entender melhor aqui o papel de Constantino, esse amigo da onça infiltrado aqui entre os seguidores de Cristo. Pega esse microfone, Augusto, vem aqui na frente, que o pessoal de casa também quer te ver. Augusto, eu falei sobre a questão de Constantino, a influência que ele tinha como imperador, um homem muito influente, e obviamente que isso mexeu com os seguidores de Cristo, que acabaram cedendo, né? Dizem que os ricos, Augusto, e poderosos, eles sempre mandam na igreja, né? É verdade isso? Porque a gente vê o papel de Constantino, um homem muito poderoso, muito influente, muito rico, por sinal, e acabou ali com tudo isso, manipulando tudo isso, né? A verdade e a palavra de Deus.
É verdade que os ricos e os poderosos sempre mandam na igreja, ou nas igrejas onde eles congregam? Boa noite a todos. Boa noite. Então, é assim, eu penso, tem duas opiniões sobre esse assunto, Marcos. Sim. É assim. Primeiro, quem manda na igreja realmente é a liderança, né? Sim. Agora, sim, a liderança, vamos supor assim, se tem alguém com um poder aquisitivo grande, né, de riqueza, assim, na liderança, é capaz que ele tenha uma influência, sim, sobre algum tipo de assunto, sobre a igreja, querer mandar na própria igreja. Nós temos casos no Brasil que tem aí poderosos, ricos, que praticamente são donos da própria igreja, né? De ali eles ditam a norma, as regras deles e assim vai. Então, isso é profético, é um fato, né? então. Muitos, Isso, é um isso fato. é um fato. Muitos se enganarão, né? Serão enganados pela própria igreja, que não é realmente a verdadeira de Cristo. Ok. Bom, para o Augusto aqui, ele falou que realmente isso é um fato, né, que ricos e poderosos, pode sentar. Obrigado pela sua participação. Queridos, vamos pensar da seguinte maneira. Se ricos e poderosos sempre mandaram na igreja, olha, eu posso dizer uma coisa para vocês, de verdade, sendo assim, sem ser generalizar. Uma pessoa rica e muito influente na igreja, bem intencionada, é uma bênção para a igreja, é ou não é? Sim. Uma pessoa muito rica, muito influente, muito poderosa, bem intencionado na igreja de Deus, é uma bênção. Uma bênção, assim, incalculável. Agora, em contrapartida, um rico, influente, muito influente e poderoso, mal intencionado, ele faz um estrago. Faz ou não faz? Faz. Por que ele faz? Porque o alto poder de influência dessas pessoas é muito grande. É muito grande sobre a igreja. Nós temos aqui um caso típico do Constantino, por exemplo. Provavelmente a igreja se sentiu acuada em retrucar a um homem que era o quê? Simplesmente o imperador de Roma. Simplesmente o imperador de Roma. Com certeza Constantino, com a sua lábia e sua influência, aqueles que se opuseram a ele, ele procurou ali, quem sabe até manipular, agradar, para que ele pudesse colocar em prática o plano que ele tinha. Então não podemos generalizar que as pessoas influentes na igreja, e isso não estou falando da igreja adventista, estou falando de um modo geral, tá certo? De um modo geral. Então pessoas muito influentes, há uma tendência de ele, claro, influenciar na maior parte da igreja. E isso deve ser, assim, a gente tem que tomar cuidado sobre isso, claro, é aquilo que eu falei. Se é um rico e poderoso bem intencionado, amém, glórias a Deus. Agora, se for um rico e poderoso mal intencionado, ele faz um estrago, como Constantino fez na igreja, na sequência da igreja primitiva. E aí os irmãos acabaram cedendo, e com o passar do tempo, o sábado acabou sendo esquecido, né? Mas eu quero voltar novamente, deixa eu ver o meu horário aqui, esse relógio aqui está meio, né? Mas vamos voltar aqui, Daniel 7,25 novamente, vamos pegar um outro detalhe aqui agora. Volta lá em Daniel 7,25 novamente. Nós vamos reler esse texto aqui, tá certo? Vamos aí buscar alguns detalhes que talvez passou e a gente vai aí buscar de volta. Vamos lá, verso 25, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok? Eu falei para vocês que Constantino foi quem deu o pontapé inicial para essas mudanças, essas manipulações, começando com o sábado. Mas tempos depois, a Igreja Católica Apostólica Romana, que é da mesma linhagem de Constantino, veja bem, Constantino ele vem da linhagem de Roma, era imperador romano. A Igreja Católica Apostólica Romana também é da linhagem de Roma. Tempos mais tarde, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela assume a responsabilidade de mudar o sábado para o domingo. Ela assume essa responsabilidade.
E é essa preocupação que Deus estava tendo com o profeta Daniel, de um poder religioso que surgiria no mundo no fim dos tempos, que faria essas mudanças. E isso nos preocuparia bastante. Então começou com Constantino, o pontapé inicial, mas depois vem a Igreja Católica Apostólica Romana, assume, né, esse papel, assumindo a responsabilidade realmente de ser ela responsável de oficializar a substituição do sábado para o domingo. Essa era a preocupação que estava tendo. Mas há alguns detalhes também que Deus fala aqui ao profeta Daniel que nos chamam muita atenção. Eu quero reforçar aqui com vocês uma coisa, e para você que está nos ouvindo. Irmãos, quando a gente fala isso dos nossos, da Igreja Católica Apostólica Romana, e é importante que eu fale isso para algum católico que vai nos ouvir nesse momento, né? Nós não estamos chutando aleatoriamente essa profecia à Igreja Católica, não é isso, tá? Nós estamos comparando as características que Deus dá sobre esse sistema religioso que manipularia a verdade. Não é por acaso que nós entendemos que é a Igreja Católica Apostólica Romana. É que as características que Deus apresentou ao profeta Daniel só se encaixa onde? Na Igreja Católica Apostólica Romana. Por isso que nós entendemos que a profecia se encaixa aí. Mas como? Por quê? E aí eu quero ser muito sincero e honesto com alguns irmãos e amigos católicos que nos ouvem, né? Vocês estão lutando pela sua salvação, como também nós estamos. É importante que a gente fale isso, para que eles não se sintam ofendidos. Os nossos irmãos católicos estão lutando pela sua salvação, como nós adventistas também estamos lutando. Acontece que a palavra de Deus detectou um sistema religioso que está manipulando e manipularia a verdade. E colocaria a salvação das pessoas em risco. Essa é a preocupação de Deus e essa é a nossa preocupação. Mas por que nós entendemos que a Igreja Católica realmente é responsável por isso e se encaixa na profecia de Daniel? Ou nós estamos realmente sendo mal intencionados ao escolher uma entidade religiosa como é a Igreja Católica e dizer, olha, estamos atribuindo a ela simplesmente porque achamos, né, por um acaso, aleatoriamente? Não, não é por isso. Se nós fizéssemos isso, nós estaríamos realmente sendo muito mal intencionados e até com falta de bom senso. O que nós estamos afirmando é que a profecia deu características claras, Deus dá ao profeta Daniel, característica clara de um sistema religioso que se encaixa no perfil da Igreja Católica Apostólica Romana, na sua liderança ali no miolo, não estou falando dos irmãos católicos. E aí tem algumas características, por exemplo, vamos colocar aqui. Deus fala o seguinte, que esse sistema, esse poder religioso, ele magoaria o santo do santo ou perseguiria os santos ou o povo de Deus. Qual o poder religioso, o sistema religioso hoje que nós conhecemos que perseguiu os seguidores de Cristo, principalmente por 1260 anos? O sistema romano, católico romano. A história confirma isso. Mas Deus falou também ao profeta Daniel que esse sistema religioso mudaria a lei de Deus. Qual sistema religioso hoje mudou a lei de Deus? Qual sistema religioso mudou a lei de Deus? A Igreja Católica Apostólica Romana, por exemplo. Vamos colocar aqui como exemplo. Não é só a questão do sábado, né? Temos a questão dos 10 mandamentos. Deus falou para o profeta Daniel o seguinte, vai surgir um poder religioso sobre a terra, que vai manipular a verdade, mudar a minha lei, e colocaria a salvação das pessoas em risco. Como que a Igreja Católica mudou a lei de Deus? Veja bem, quando a gente lê Êxodo 20, isso em todas as Bíblias sagradas, lá aparece o quê? Os 10 mandamentos. Mas quando você vai no Catecismo Católico, e você lê os 10 mandamentos lá, há uma alteração nos 10 mandamentos. Uma não, né? Algumas alterações. Os 10 mandamentos em toda a Bíblia sagrada, independente de ser adventista ou assembleiano, ou até mesmo católica mesmo, se você pegar mesmo os 10 mandamentos mesmo, fora aqueles 7 livros que existem, que foram acrescentados, é o mesmo.
Mas quando a gente vai no catecismo católico, há uma mudança lá. Por exemplo, os 2 primeiros mandamentos, eles não estão lá. Eles sumiram. Que é o primeiro mandamento que diz assim, não farás para ti imagem de escultura e não adorar a imagem de escultura. Né? O primeiro e o segundo. Então, esse primeiro e o segundo, no catecismo católico, ele não existe, eles sumiram. Sem entender o que Deus disse ao profeta Daniel, mudaria a minha lei, manipularia a verdade. E aí, quando a gente chega no mandamento, no 4º mandamento, o que acontece no 4º mandamento? Ele é substituído. Do sábado para o domingo. E isso, claramente, a Igreja Católica assume isso. Não, nós mudamos, a igreja mudou. A Bíblia está dizendo que é o sábado, mas a igreja, ela mudou para o domingo. Então, não é aleatoriamente que nós comparamos e chegamos a essa conclusão de que o sistema católico romano, que vem da linhagem de Constantino, é esse sistema religioso que, infelizmente, manipula a verdade ou manipulou a verdade. Tem a questão também dos tempos, né? Questão do calendário. Por exemplo, biblicamente, um dia termina no pôr do sol e começa o outro. Não foi isso que Deus ensinou na sua palavra? Tarde e manhã, primeiro dia, assim sucessivamente. Mas, mais uma vez, o sistema católico romano aí jogou para meia-noite. Não que pôr do sol, vai ser meia-noite. E aí, então, nós, na maioria dos brasileiros, do mundo, todo mundo entende que o dia começa a partir da meia-noite. Se a gente for pensar dessa forma, não tem nem como guardar o sábado. Parece intencional essa mudança. Você não percebe que parece intencional? Se o sábado começa no pôr do sol da sexta-feira, biblicamente, é assim que Deus quer que a gente entenda. Se nós for pela tradição católica, nós transgredimos o sábado, porque nós vamos começar a guardar o sábado a partir da meia-noite. E, na verdade, nós já estamos transgredindo o sábado, se for dessa forma. Então, queridos, é só para a gente entender a preocupação de Deus. Né? A preocupação de Deus é isso. É um sistema religioso que surgiu, que está aí, e que, infelizmente, tem manipulado a verdade, coloca a salvação das pessoas em risco. E isso é preocupante. Por isso eu quero chamar aqui agora o irmão Zaqueu, a nossa última pessoa aqui para a gente fazer a última pergunta. Para que nós possamos compreender melhor, irmão Zaqueu, a gente percebe aqui que Deus está preocupado quando Deus ele chama o profeta Daniel e ele fala dessa profecia, desse poder que acabaria manipulando a verdade e colocando a salvação dos seres humanos em risco, que é o que Deus quer salvar. Com todas essas mudanças que você vê que a igreja romana fez, né? Nós entendemos que realmente é um risco isso, está colocando a salvação das pessoas em risco com essas mudanças que houve? Como é que você vê essa questão? Com certeza, né? Com certeza a mentira ou a questão de adulterar os mandamentos vai desviar as pessoas da verdade. E embora existam pessoas sinceras, estão sinceramente errados. E isso é grave. É tão grave que Deus... eu posso fazer uma leitura rapidinho? Sim. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 18, Deus faz um apelo ao povo, né? Ele diz aqui, a partir do verso 1, deixa eu pegar aqui rapidinho. Eu penso que esse verso, ele responde bem a sua pergunta, viu, Marcos? Ótimo. Importante que leia para que a gente tenha aí o conhecimento, né? Apocalipse 18, verso 1 diz assim: Depois dessas coisas, vi descer do céu um outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que hoje é a igreja apóstata, né? É exercida em grande parte pela igreja de Roma. Caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. E com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Verso 4, ouvi outra voz do céu dizendo: Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos.
porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então, Deus está falando para que essas pessoas que estão nesse sistema de engano saiam de lá. Essas pessoas que estão, por exemplo, que são católicas hoje, que são sinceras e querem ir para o céu, elas têm o direito de saber dessas verdades também, né? Para que possam tomar uma decisão consciente, né? Sim, a Bíblia é muito clara nesse aspecto, né? Você fez aí, relacionou várias coisas que a igreja de Roma alterou. Mas ela não alterou só isso, ela alterou o sacrifício, alterou a mediação do Senhor Jesus, alterou a questão dos anjos ministradores. Então, o livro de Daniel, no capítulo 8, vai dar uma sequência a outras coisas que a igreja de Roma acabou, né, tirando do contexto da verdade. Eu digo isso aqui, irmãos, porque às vezes, por exemplo, um irmão católico, ele pode achar o seguinte: poxa, mas os adventistas parece que eles querem mal a gente, eles ficam falando mal da gente. Nós não escolhemos aleatoriamente a igreja romana para atribuir a ela. Tem característica que se enquadrou aqui, né? Está seguindo as características que Deus falou. Não há nada pessoal contra nenhum irmão católico, absolutamente. Deus está chamando, sai dela, povo meu. Então, a grande parte do povo de Deus não está na igreja adventista. A igreja adventista é um elemento que está tocando a trombeta no momento correto para que o povo desperte. Então, o povo de Deus está em Babilônia, está nas igrejas que estão se apostatando da verdade. Então, não é nada pessoal, absolutamente. A igreja adventista não tem nada pessoal contra ninguém, mas a verdade tem que ser dita. Sim. E se as pessoas ouvirem a verdade e continuarem no erro, certamente a salvação deles está em risco. Até porque, de acordo com a visão de Deus, esse sistema colocaria a salvação das pessoas em risco. Então, a gente não pode simplesmente deixar esse risco aí à tona, à torta e à direita, né? Você colocou que Constantino é amigo da onça. Eu mudaria a onça, né? Ele é amigo do dragão. Eu fui mais gentil. Você foi gentil, mas a verdade, Constantino é amigo do dragão, e a Bíblia diz que dragão na Bíblia é Satanás. Sim, é verdade. Então, ele não é amigo da onça, é amigo do dragão. E ele deu esse pontapé inicial aí para as mudanças. Foi um dos expoentes que começou a colocar a verdade por terra, né, e depois combinou com a igreja de Roma, e vem vindo nessa sequência. Então, realmente, qualquer pessoa que se alia ao dragão vai colocar os outros em perdição. No Apocalipse 13, essa mesma igreja recebe um poder do dragão. E o dragão lhe deu toda a sua força e toda a sua autoridade. Mais uma vez se repete. Né? E esse poder é entregue à igreja de Roma. Então, não é nada pessoal contra nenhum católico, mas o sistema é apóstata e desvia o povo de Deus do caminho. Isso que eu acho, isso que você falou agora é muito importante, para que os nossos irmãos católicos eles entendam isso. É o sistema que a gente... Não é de pessoas, né? Não são pessoas. Lá tem pessoas que querem ir para o céu, como a gente também quer ir. Mas o sistema, né, a origem mesmo ali, o centro mesmo da origem do sistema, ele realmente é muito... Está contrariando a palavra de Deus, e isso é preocupante, né? Nós entendemos que temos um Deus justo, e Deus não vai condenar pessoas que não tenham conhecimento. Mas a partir do momento que você tem a luz, que você pode confrontar verdades e mentiras, você não toma uma atitude, aí você incorre em risco, você não é mais ignorante. Então, realmente, é um momento muito delicado do mundo religioso, né? E Deus está chamando o povo dele, despertem porque o tempo está acabando e vocês estão no lugar errado. Verdade. Mozaqueu, muito obrigado aí, viu? Não precisa vir para a igreja adventista, é para sair de Babilônia. Sair de Babilônia. Amém. Obrigado, viu, irmão? Obrigado a todos que também participou, né, aqui do nosso momento. E é isso, queridos, que Deus realmente nos ajude, Deus nos ilumine, né, para que a gente possa, então, ajudar as pessoas a compreender essas verdades que pode ser fundamental para a salvação dessas pessoas e da nossa salvação também. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Eu quero chamar aqui o pessoal do louvor para a gente cantar o hino final e irmos